Então, hoje nós vamos falar sobre a força-peso e para poder entender a sua origem, nós vamos falar de gravitação universal de Newton, cuja lei é dada pela seguinte expressão: força é igual a G, esse G é a constante gravitacional, cujo valor é 6,67 vezes 10 na menos 11, unidade Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então percebam a importância de a gente analisar essas unidades, porque a unidade da distância que aparece na nossa equação deve estar em metro e a unidade das massas, que aqui estão representadas por M1 e M2, devem estar em quilograma. Caso contrário, a nossa força não vai estar em Newton, que é a unidade de força. Então, o que é o peso? O peso faz parte do par de ação-reação entre a força de atração do corpo e a força de atração da Terra. Na gravitação de Newton, o exemplo mais claro que nós temos é desta imagem aqui, que está representando a atração mútua entre uma estrela, que é o nosso Sol, e o nosso planeta, a Terra. Então percebam que a força com que o Sol atrai a Terra é igual à força com que a Terra atrai o Sol. É um par de ação-reação, terceira lei de Newton. O mesmo ocorre com nós sobre a superfície do planeta. Então, todo e qualquer objeto na Terra que possua massa vai sofrer uma ação e uma reação das forças de atração entre as massas dos objetos envolvidos. No caso, a Terra e o objeto aqui representado é o meu avatar, né? Então, qualquer objeto vai interagir, a sua massa vai interagir com a massa do planeta. E tu vai ter lá o par de ação-reação. Então, como a própria terceira lei de Newton nos diz, o módulo destas forças é igual. Então, podemos escrever o seguinte, que o peso do corpo, o módulo, é igual a esse pelinho aqui, que é a reação, é a força gravitacional da Terra, dada pela equação de Newton. Bom, o peso é dado pela segunda lei, que é igual a massa vezes aceleração. E o pelinha, que é a reação, vai ser dado pela gravitação universal de Newton, que nós acabamos de ver. Então, nós vamos ter lá a constante gravitacional G vezes a massa da Terra e vezes a massa da pessoa, divididos pela distância ao quadrado. Que distância é essa? Essa distância da equação vai ser a distância entre o centro do planeta e a superfície, que vai ser exatamente o raio da Terra. Então, a distância vai ser igual ao raio da Terra. Então, substituindo essas duas equações na nossa equação de cima, justamente porque esses vetores são iguais, o módulo desses vetores, porque o sentido é oposto, né? Nós vamos ter essa seguinte representação. Percebam que eu tenho massa da pessoa do lado esquerdo da equação e eu tenho massa da pessoa do lado direito. Então, a gente pode simplificar a massa da pessoa. É por esse motivo que essa aceleração independe da massa do corpo. Então, ou seja, todos os objetos que tiverem sobre a superfície terrestre vão sofrer sempre essa mesma aceleração. Quanto vale essa aceleração? É o que nós vamos encontrar agora. Vamos substituir a constante e a massa da Terra e o raio. Tanto a massa quanto o raio estão disponíveis na internet. Então vamos lá. A aceleração vai ser igual à constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, e vezes sua massa. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, enquanto que a distância é 6,4 vezes 10 na 6 metros. Lembra que a unidade tem que estar em metro. Não vamos esquecer de levar ao quadrado o termo. E essa continha vai ser de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nos problemas de física, em sua grande maioria, nós vamos utilizar essa aceleração. Vamos substituir, na verdade, essa letra A pela letra G. E vamos arredondar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração, ou seja, o g, não é o mesmo g, está aqui, tá, gente? Esse g é um g maiúsculo, representa a constante gravitacional, e o g, que estou representando aqui, representa a aceleração gravitacional. Como a gente viu no slide anterior, as massas se cortam. Então, essa gravidade ela independe da massa do objeto. Significa que todos os objetos que estiverem sobre a superfície terrestre vão acelerar em direção ao seu centro. Olha o vetor, aponta para o centro. Com uma aceleração de 10 metros por segundo quadrado. Significa que a cada segundo a sua velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo.